A cidade de Ouro Preto dormia sob o véu úmido da noite, suas ruas de paralelepípedos brilhando sob a névoa fina que se erguia dos becos estreitos. As igrejas barrocas, imponentes em sua glória centenária, lançavam sombras grotescas nas paredes de pedra das antigas casas coloniais. Era uma cidade viva, com seu passado, onde os ecos de passos há muito desaparecidos ainda ressoavam nas ladeiras inclinadas. Lucas Andrade, estudante de pós-graduação em História, sabia que Ouro Preto escondia segredos, mas nada o preparara para o que estava prestes a encontrar. O porão da Igreja do Pilar era um labirinto escuro e mofado, onde a madeira dos caixotes apodrecia lentamente, carregada pelo cheiro de umidade e velas antigas. Lucas havia sido encarregado de catalogar objetos históricos abandonados no subterrâneo da igreja. Ele estava sozinho, com apenas uma lanterna e a respiração acelerada, preenchendo o silêncio sepulcral ao seu redor. Foi quando ele viu o baú, coberto por um tecido embolorado e adornado com símbolos rudemente talhados na madeira escura. O objeto parecia não pertencer ao tempo ou ao lugar. Ao forçar a tampa com um pé de cabra, Lucas ouviu um estalo seco, como se algo tivesse expirado ali dentro, depois de séculos de aprisionamento. Dentro, envolto em um tecido manchado de umidade e fuligem, repousava um livro. A capa era de couro ressequido e marcada por rachaduras que se entrelaçavam como veias mortas. O cheiro que exalava não era apenas de poeira e tempo. Havia um odor estranho, uma mistura de ferro oxidado e carne apodrecida. Gravado na capa, em letras negras e trêmulas, estava o título: Maléfica Ars Obscura. Ao tocar a capa com a ponta dos dedos, Lucas sentiu um arrepio, como se algo estivesse rastejando sob sua pele. De volta à sua kitnet no alto da cidade, Lucas não conseguia tirar os olhos do livro. O peso da relíquia sobre sua mesa parecia exercer uma presença própria, uma vibração silenciosa que ressoava nos cantos escuros do cômodo. Curioso, começou a folheá-lo. As páginas eram feitas de um material grosso e levemente oleoso, como se fosse velino, mas com uma textura estranha, quase translúcida. O texto, uma mistura de latim arcaico, dialectos africanos e traços de tupi-guarani, parecia reescrever-se sozinho quando seus olhos passavam sobre ele. E então, sem pensar, ele leu em voz alta uma frase: Lux in tenebris non lucet, sed tenebrae illuminat. A luz piscou violentamente. Um estampido surdo ecoou pela casa. A temperatura do ambiente caiu instantaneamente. Lucas congelou. Do lado de fora, o
vento começou a uivar, como se estivesse vivo. A janela de seu quarto tremeu e então algo bateu nela, forte, 3 vezes. Ele engoliu seco e olhou. Ali estava ela, uma mulher de pele acinzentada, olhos negros e sem vida, encarava-o do lado de fora. O capuz que usava tremulava como se tivesse vida própria e seus lábios ressequidos se abriram em um sussurro inaudível. Lucas piscou e ela desapareceu. A partir dessa noite, a cidade mudou. As ruas antes movimentadas se esvaziaram rapidamente após o cair da noite. Os comerciantes fechavam suas lojas mais cedo e os sinos das igrejas começaram a tocar sozinhos às 3 horas da madrugada. O cheiro de enxofre impregnava as calçadas e estranhos símbolos surgiam gravados nas portas das casas antigas. Lucas passou a sonhar com coisas terríveis. Em seus pesadelos, ele era um escravo minerador do século XVIII, forçado a cavar túneis cada vez mais profundos em busca de ouro. Mas, nas entranhas da terra, não encontrava apenas minérios, encontrava corpos esqueléticos e retorcidos, empilhados em cavernas ocultas. Em um desses sonhos, um homem vestindo um manto escarlate gravou uma faca de osso no peito de um prisioneiro e murmurou palavras guturais. O sangue escorreu pelo chão e no reflexo da poça carmesim, Lucas viu seu próprio rosto. Ele acordava suado, com marcas vermelhas nos braços, como se garras invisíveis tivessem tentado segurá-lo quando dormia. Então começaram os desaparecimentos. Primeiro, um grupo de turistas, depois um guarda noturno. Em seguida, o padre da igreja do Carmo foi encontrado morto, os olhos queimados por uma luz que ninguém viu. E sempre, em cada local dos desaparecimentos, um único detalhe em comum: uma página arrancada de um livro escrita em sangue. Desesperado, Lucas procurou Dona Alzira, uma professora aposentada de antropologia que vivia isolada nos arredores da cidade. Ela o recebeu em sua casa, escura e silenciosa, e, ao ver o livro, arregalou os olhos. Esse livro nunca deveria ter sido encontrado. Alzira explicou que há séculos uma seita macabra usava ouro preto como um altar para rituais proibidos. O livro era um catalisador do pacto, um portal para forças inomináveis. Você precisa devolvê-lo ao altar na mina da passagem, disse ela, mas deve fazer isso antes da lua nova, ou a entidade que você despertou tomará ouro preto para sempre. Com o tempo se esgotando, Lucas desceu à mina naquela mesma noite. O ar ficou denso, carregado de umidade e morte. As vozes começaram a sussurrar, primeiro baixas, depois gritando em idiomas que ele nunca aprendera. As lanternas tremulavam, sombras se moviam sozinhas.
Quando finalmente chegou ao altar subterrâneo, viu os ossos, centenas de caveiras amontoadas, olhos ocos, como se ainda o observassem. No centro, uma estátua distorcida, metade homem, metade fera. Ele colocou o livro no altar e murmurou as palavras indicadas por Alzira. Mas o livro se abriu sozinho. As páginas começaram a se revirar furiosamente. O ar foi sugado do ambiente. Lucas sentiu a presença de algo enorme atrás dele. Quando se virou, viu seu próprio rosto, mas desfigurado, demoníaco. A entidade estava livre. Naquela noite, um incêndio destruiu metade da cidade baixa de Ouro Preto. Testemunhas juram ter visto uma criatura negra e disforme rastejando pelas ruas antes de desaparecer na escuridão. Lucas nunca mais foi visto. Semanas depois, em uma feira de antiguidades em São João del Rei, um homem comprou um livro estranho, de capa ressequida e um título gravado em preto: O Guardião Renascido. E assim, o ciclo recomeçou.